Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabi do Meditar com Você e hoje nós iremos falar sobre ela, que impede muitas pessoas de começarem a meditar e que atrapalha muitos meditadores. Eu estou falando sobre a concentração. Muitas pessoas nem começam a meditar porque têm medo de não conseguirem se concentrar durante a meditação, porque se sentem muito agitados ou ansiosos. E também muitas pessoas têm dificuldade na hora das suas práticas porque não conseguem se concentrar. Então é por isso que eu vou te trazer algumas dicas para que tu possa melhorar a tua concentração durante a tua prática da meditação. É muito importante nós desenvolvermos a capacidade de nos concentrarmos durante a nossa prática, pois assim se torna mais fácil nós nos abstrairmos do mundo externo e nos conectarmos com aquilo que nós desejamos durante aquele momento, que é um momento só nosso. Vamos começar falando sobre a respiração. Quando nos conectamos com a respiração, naturalmente nos conectamos com o momento presente. A nossa mente tem a mania, tem a tendência de se conectar com o futuro ou com o passado. Por isso temos tanta dificuldade em manter a atenção no momento presente. E enquanto estamos meditando, queremos estar no momento presente. Então pensar sobre o futuro, pensar sobre o passado, não é o nosso objetivo durante a prática. Por isso que nós podemos utilizar a respiração como uma âncora que nos conecta com o momento presente. Pois quando nós pensamos sobre a respiração, nunca pensamos sobre o que nós esperamos há 10 segundos atrás ou o que iremos inspirar daqui a 1 minuto. Quando pensamos na respiração, quando nos conectamos de maneira consciente com a nossa respiração, naturalmente, automaticamente, nos conectamos com o momento presente. Então, toda vez que tu estiver meditando e que tu sentir que a mente está viajando, lembra de te conectar com a tua respiração. Simplesmente sentindo o ar que entra, sentindo o ar que sai, acompanhando de maneira consciente esse movimento do ar que entra e do ar que sai. Isso vai te ajudar a manter a concentração no momento presente. Vai te ajudar também a deixar que os pensamentos passem, a te abstrair do mundo externo, te concentrando no teu ser, te concentrando no teu mundo interno, mantendo a conexão com o momento presente, sabendo que este é um dos grandes objetivos que nós temos durante as nossas práticas de meditação, independente da técnica que tu utilize, independente do teu objetivo durante a prática. Outra ferramenta que nós podemos utilizar é a observação do corpo. Perceber como o nosso corpo está posicionado durante a meditação. Isso nos ajuda a desenvolver um certo aterramento, porque muitas vezes a mente está tão agitada, está tão ansiosa, que a gente se sente muito aéreo, com essa dificuldade de se aterrar, com essa dificuldade de manter a atenção naquilo que a gente deseja, com a dificuldade de se concentrar. A gente se sente muito disperso em determinados momentos. E para isso a gente pode utilizar essa ferramenta. Observar o corpo, observar como o corpo está posicionado, sentindo o contato do corpo ou com a almofada, ou com o sofá, ou com a cadeira, enfim, onde tu estiver sentado. Por exemplo, se tu estiver sentado em uma cadeira, sente o contato do teu corpo com aquela cadeira. Eu, por exemplo, estou sentada em cima do meu tapetinho de yoga e em uma almofada. Então, nesse momento, eu sinto o meu corpo sobre essa superfície. Sinto o meu corpo em contato com o tapete, em contato com a almofada. Isso vai me ajudar a me aterrar, a trazer a minha atenção para o momento presente. E a minha mente deixa de se dispersar tanto.
Uma questão que nós temos que considerar em relação à nossa concentração é que é uma questão de treino. Nós temos que treinar a nossa mente. E isso vai acontecer dia após dia. Nós podemos considerar que a nossa meditação é um momento de treinamento. Estamos treinando a nossa mente para que ela desenvolva novas habilidades, para que nós possamos ser mais conscientes, estar mais atentos, ser mais concentrados, focados, direcionar o pensamento, a energia, a emoção para aquilo que nós desejamos. Então, dia após dia, nós iremos desenvolver estas habilidades. E existe uma habilidade que nós desenvolvemos durante as nossas práticas que está vinculada com a concentração, que é a autorregulação da atenção. Durante as nossas práticas, nós iremos buscar esta autorregulação da atenção. Tá, Gabi, o que é a autorregulação da atenção? É que vai uma outra dica dentro de uma dica, tá bem? Durante as nossas práticas, nós temos que ter um objeto. O que é esse objeto? É algo que seja o mais concreto possível e que eu consiga identificar de uma maneira clara. Por exemplo, um mantra, a respiração, uma visualização, uma afirmação, para que durante a minha prática, quando a minha mente se dispersar, eu saiba para onde eu devo retornar. Por exemplo, eu hoje vou meditar observando a minha respiração. Então, inicio a minha prática sentindo o ar que entra, sentindo o ar que sai, permaneço ali alguns instantes e daqui a pouco eu me lembro do compromisso que eu marquei para hoje à tarde. Daqui a pouco eu me lembro que eu preciso ligar para o fulano, que eu não liguei ainda e ele está esperando a minha ligação. Aí, opa, peraí, não é sobre isso a minha meditação. Retorno a minha atenção para a minha respiração. Então, esse objeto da prática é para onde eu vou retornar sempre que a minha mente se dispersar. Então, quanto mais concreto for esse objeto, e quando eu falo objeto, não precisa ser uma cadeira, não precisa ser uma mesa, não precisa ser um objeto realmente, mas é algo que me permite identificá-lo, tá? É um mantra, é a respiração, é uma visualização, é uma imagem mental, é uma afirmação, é algo que eu consigo identificar com facilidade. Então eu tenho esse objeto da meditação, inicio a minha prática concentrado nesse objeto. A minha mente se dispersa, me dou conta que a minha mente se dispersa, retorno a minha atenção para o meu objeto. A minha mente se dispersa, me dou conta que a minha mente se dispersa, retorno a minha atenção para o objeto. A minha mente se dispersa, me dou conta que a minha mente se dispersa, retorno a minha atenção para o objeto. O processo da meditação é esse. A minha mente se dispersa, me dou conta que a minha mente se dispersa, retorno a minha atenção para o meu objeto. O que acontece ao longo do tempo, conforme eu vou me treinando, conforme eu for desenvolvendo a minha capacidade de concentração e foco? A minha mente se dispersa cada vez menos e cada vez mais rápido eu me dou conta que ela se dispersou. Então, me mantenho concentrado no objeto da prática, minha mente se dispersou, me dou conta que a minha mente se dispersou, retorno a minha atenção para o objeto. Conforme eu vou melhorando as minhas habilidades desenvolvidas durante as minhas práticas, eu me disperso cada vez menos e cada vez mais rápido eu me dou conta que a minha mente se dispersou e naturalmente eu mantenho cada vez mais a minha atenção, a minha concentração no meu objeto da prática. Então, a concentração, ela é um treino e eu preciso de um objeto para que eu consiga desenvolver a autorregulação da atenção, que a gente também poderia chamar de autorregulação da concentração. Algo que a gente também precisa saber em relação aos mecanismos da nossa mente, como a nossa mente funciona, porque no momento em que isso acontece, no momento em que eu entendo
como a minha mente funciona, no momento em que eu entendo todos esses mecanismos, fica mais fácil de eu conseguir lidar e gerenciar tudo isso. Porque quando a gente está lidando com um desconhecido, a gente não sabe como funciona, a gente não sabe como direcionar, a gente não sabe como melhorar. Então a gente precisa entender como é que funciona a nossa mente, qual é a natureza da nossa mente, para que assim nós possamos melhorar a nossa capacidade de concentração. Os indianos dizem que a nossa mente é como um macaco. Naturalmente, esse macaco, ele nasceu livre, leve, solto e nunca foi educado, porque nós nunca fizemos um treinamento mental para educar a nossa mente. Infelizmente, na educação tradicional, não existe essa educação dos pensamentos, essa educação emocional. A gente é educado tecnicamente em alguns aspectos, em algumas áreas. A gente não foi treinado para aprender a lidar com situações estressantes. A gente não foi treinado para aprender a lidar com pensamentos negativos. Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que nós nunca fomos educados mentalmente. A gente nunca foi educado para usar o poder da nossa mente, para direcionar os nossos pensamentos para aquilo que nós desejamos. Então, a nossa mente, ela é como um macaco mimado, que faz o que quer, a hora que quer. Não tem ninguém para direcioná-lo, não tem ninguém para educá-lo, não tem ninguém para dizer, ó, isso pode, isso não pode, é melhor tu fazer assim, agora tu fica um pouquinho quietinho. Não. Esse macaco, ele pula enlouquecidamente o dia inteiro, faz o que ele quer, a hora que ele quer. E assim funciona a nossa mente. Os indianos dizem que a gente pode utilizar essa analogia do macaco para tentar entender como funciona a nossa mente. Então, o que nós buscamos durante a prática da meditação? A gente quer educar esse macaco, a gente quer educar a nossa mente. Então, vamos imaginar o seguinte: sentamos para fazer a nossa prática e o nosso macaquinho, a nossa mente, se sentou ali na nossa frente. Começamos a nossa meditação observando a nossa respiração, começa a sentir aquele estado de tranquilidade, quietude, e daqui a pouco o macaco começa a pular. Daqui a pouco a minha mente começa a se lembrar da lista do mercado, das ligações que não foram feitas, dos compromissos que precisam ser agendados e por aí vai. O macaco começa a pular. Porque ele não sabe qual é a hora de pular, não é a hora de pular, qual é a hora de ficar mais quieto, mais tranquilo e quando ele pode realmente pular. E assim é a nossa mente não sabe como ficar quieta. A nossa mente não sabe como se acalmar, qual é a hora de estar em atividade, qual é a hora de estar mais calma. Então precisamos educar esta mente, precisamos educar este macaco. Iniciamos a prática, o macaco estava ali sentadinho, daqui a pouco a mente começou a trabalhar, o macaco começou a pular. Puxa o rabo do macaco, senta ele novamente aqui na tua frente, traz a tua atenção para o momento presente. Daqui a pouco o macaco pulou, puxa o rabo do macaco. O macaco pulou, puxa o rabo do macaco. A mente se foi, traz a mente de volta. A mente se foi, traz a mente de volta. A mente saiu viajando, traz ela de volta. O macaco pulou, puxa o rabo do macaco. O macaco pulou, puxa o rabo do macaco. Até que nós iremos desenvolver a autorregulação da atenção, que nós já falamos anteriormente, educando a nossa mente, educando este macaco. Então esse macaco vai começar a entender que durante a meditação a mente se mantém mais quieta. Ele não precisa pular tanto naquele momento, ele pode ficar mais tranquilo, dar apenas alguns pulos, mas não pular enlouquecidamente, escolher alguns galhos, saber que em alguns galhos naquele momento ele não deve pular, saber que em outros galhos ele até pode pular naquele momento. Enfim, ele vai se educando e vai entendendo o que precisa acontecer naquele momento. E isso acontece com a nossa mente vai sendo educada. A gente vai direcionando a nossa mente para que ela entenda o que nós queremos, o que nós realmente queremos. Mas o que acontece, tá? E aqui fica
um parênteses, um ponto de interrogação bem grande, né? Um alerta. A natureza do macaco é pular. A natureza do ser humano é pensar. Então, esse macaco ele nunca vai deixar de pular. Nós nunca vamos deixar de pensar. Mas isso não quer dizer que esse pensamento não possa ser direcionado, que esse pensamento possa estar num ritmo menos acelerado. Então, durante a nossa prática, nós não iremos buscar um estado de não pensar. Nós iremos acalmar os pensamentos e nós iremos pensar aquilo que nós queremos pensar, que é o quê? É o nosso objeto da prática. Nós iremos manter a nossa mente alinhada ao nosso objeto da prática e assim ela não sai viajando por aí. Assim esse macaco não sai pulando por aí para onde ele quiser. Ele vai pular para onde nós quisermos e vai pular de uma maneira mais calma, mais tranquila. Mas lembrem-se, novamente, o macaco não deixa de pular, a mente não deixa de pensar, ok? Então, durante a meditação, nós iremos pensar, o macaco vai pular, mas esses pensamentos serão direcionados. Esses pensamentos também terão um ritmo mais tranquilo, porque justamente um dos objetivos durante as nossas práticas de meditação é desenvolvermos uma mente menos agitada. Uma outra dica para nós mantermos a nossa concentração: observar e não julgar os nossos pensamentos. Por quê? Porque daqui a pouco eu estou pensando sobre as minhas atividades do próximo dia. Amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que me encontrar com fulano, não posso me esquecer de tal coisa. E me dou conta que estou pensando sobre isso e logo já começo a me criticar. Gabriela, mas por que tu tá pensando sobre isso? Logo agora? Isso tem cabimento. Durante a tua meditação, tu vai ficar pensando sobre isso? Tu tá aqui perdendo o teu tempo, porque tu tá tentando meditar e não tá conseguindo. Olha só, tu tá pensando em coisas que não tem nada a ver para esse momento. O que é isso? É um julgamento, é uma crítica. Eu já estou não só pensando, eu estou criticando e julgando os meus pensamentos. Isso vai fazer com que eu entre em uma espiral negativa, em uma espiral onde os pensamentos não têm fim, porque nós temos um grande prazer, nós sentimos um grande prazer em nos julgar e nos criticar. Mas esses julgamentos e essas críticas não nos levam a lugar nenhum. Elas não nos ajudam, elas só atrapalham. Então, durante a meditação, nós iremos apenas observar os nossos pensamentos. Ah, eu estou pensando sobre isso? Tudo bem, não tem problema. Agora pode ir embora seu pensamento, porque eu quero me concentrar aqui no meu objeto da minha prática. Porque se eu começo a julgar, se eu começo a criticar, eu alimento aquele pensamento cresce ainda mais dentro de mim, porque ele começa a gerar outros pensamentos. E daí eu entro nessa espiral negativa, eu entro nessa espiral que não acaba nunca mais. E daqui a pouco eu me esqueci completamente do meu objeto da meditação, terminou a minha prática e eu estive viajando por aí, totalmente desalinhado do meu objetivo durante a minha meditação. Então, lembrem-se, sempre que vierem pensamentos na mente durante a prática, não te julga, não te critica, simplesmente diz: tá tudo bem, tá tudo certo, agora eu vou deixar esses pensamentos passarem, como nuvens que passam pelo céu. Aqui vai outra dica, isso é uma coisa que eu costumo falar muito durante as meditações: deixa que os pensamentos passem como nuvens que passam pelo céu. Não te apega, não te envolve aos pensamentos. Isso, tem a ver com a questão de não criticar e não julgar. Simplesmente observa desde uma perspectiva que não julga, não critica, não se envolve com aqueles pensamentos. Simplesmente deixa que eles passem, enxerga que eles estão chegando
e deixa que eles vão embora com a mesma facilidade com a qual eles chegaram. Então, não iremos analisar, não iremos julgar nossos pensamentos, vamos simplesmente deixar que eles passem, ok? Isso traz uma leveza para a nossa prática, porque muitas vezes essa dificuldade de se concentrar e essa conexão com os infinitos pensamentos que surgem na nossa mente durante a meditação faz com que a gente deposite uma carga negativa muito grande sobre nós mesmos. E a gente daqui a pouco começa, né? Eu acho que a história da meditação não é pra mim. Todo mundo diz que tem experiências maravilhosas na meditação, menos eu. Por que todo mundo consegue meditar e se sentir bem e eu não? Por que né, ninguém fala que tem todos esses pensamentos e eu tô aqui tendo todos esses pensamentos? Na verdade, todo mundo tem pensamentos durante a meditação. Todo mundo tem passa por esse processo, né? Não vou dizer luta, porque senão fica uma coisa meio pesada. Mas não deixa de ser uma luta, não deixa de ser um conflito interno. Vem pensamento, eu deixo que ele passe. Vem pensamento, eu deixo que ele passe. Mas quando não existe o julgamento, quando não existe a crítica, quando eu encaro isso com leveza e com naturalidade, eu facilito todo esse processo. Porque senão daqui a pouco a meditação vai se tornar um peso, vai se tornar algo muito difícil. E a gente não quer que a meditação se torne mais um motivo de estresse, mais um motivo de ansiedade. A meditação é justamente o contrário, um momento de descanso, é um momento de alívio mental para que nós não estejamos conectados com estes estressores, para que a gente não alimente a ansiedade dentro de nós. Então, não se julgar e não se criticar nesse momento é muito importante. Encara com leveza esse processo. Lembra que isso não acontece só contigo, tá? Acontece com todas as pessoas. Algumas falam sobre isso de maneira mais aberta, outras nem tanto. Tem umas que nem se dão conta que isso acontece, mas isso acontece, é o processo, né? Aquele processo da autorregulação da atenção, aquilo ali sempre acontece durante as nossas práticas, mas a gente tem que levar com leveza esse processo, tá bem? Para que a meditação não se torne mais um estressor na nossa vida. Nós temos que deixar que esse processo seja o mais natural possível. Esse não julgamento, essa não crítica também está vinculado com a questão de que eu tenho que desenvolver uma sensibilidade para perceber o que me faz bem, o que não me faz bem. Qual é a técnica que funciona, qual é a técnica que não funciona para mim. Como eu me sinto bem durante a prática, porque isso vai me ajudar a que eu me concentre, porque senão daqui a pouco eu tô lutando ali, querendo fazer uma coisa que não é natural para mim, ou querendo fazer alguma coisa que, né, minha mente fica lutando contra, porque aquilo ali não se encaixa com o meu jeito de ser. Então, a gente também precisa desenvolver uma sensibilidade para que a gente consiga identificar com mais facilidade o que nos faz bem e o que não nos faz bem. E quando a mente estiver muito enlouquecida, durante a prática tu pode utilizar a contagem, né? Lá no início eu falei sobre o quanto a respiração nos ajuda nesse processo de desenvolver a concentração e o foco, e uma maneira de fazer isso de forma ainda mais eficiente é utilizar a contagem enquanto observamos a respiração. Então inspire, conta 1, expire, conta 2, inspire, conta 3, expire, conta 4. E vai contando as tuas respirações. A sugestão é contar de 1 até 10, quando chega no 10, retorna ao número 1. E toda vez que tu te perder no meio da contagem, sempre retorna para o número 1. Essa contagem vai te ajudar a manter a atenção ainda mais na tua respiração, vai te ajudar a desenvolver esta concentração,
porque tu tem dois objetos bem claros e definidos nesse momento em que tu observa a respiração e faz a contagem. Então, toda vez que tu estiver meditando, que tu sentir que a tua mente está muito dispersa, que está difícil naquele momento, né, faz esse exercício de respirar e observar a respiração e contar a tua respiração, porque isso vai acalmar a tua mente, vai te ajudar a manter a atenção na respiração, no momento presente, vai te ajudar a desligar de tudo lá fora, ok? Coloca em prática essas dicas durante a tua meditação, que eu tenho certeza que tu vai conseguir melhorar a tua concentração. E falando novamente, tá? Para reforçar, é importante que tu saiba que a concentração é um treinamento. Então, com o tempo, nós iremos melhorando a nossa concentração. E também temos um outro ponto importante. A meditação, ela não é um processo linear. Então, não quer dizer que se hoje eu conseguir me concentrar super bem durante a meditação, me sentir muito calma, muito tranquila, amanhã eu vou sentir tudo isso e mais um pouco. E depois de amanhã tudo isso, mais um pouco e mais um pouco. E ir nessa crescente. A meditação não é um processo linear. Por quê? Porque ela está relacionada a muitas questões subjetivas. Como eu estou me sentindo no dia, como foi o meu dia, quais foram as experiências que eu tive durante o meu dia e o dia anterior, porque tudo isso reflete no momento da minha prática, qual é a técnica que eu estou utilizando, qual é o meu momento de vida, né? O que eu fiz momentos antes de meditar, o que eu vou fazer depois de meditar. Tudo isso inconscientemente influencia a minha prática. Então, eu não posso esperar que a minha prática tenha uma crescente e que essa crescente aconteça da maneira como eu imagino, porque senão é o meu ego tentando controlar algo do qual nós não temos o controle. Porque daqui a pouco eu estou meditando, posso ter me esquecido do celular ligado, né? Posso ter me esquecido de colocar no modo avião, daqui a pouco o meu celular toca. Ou daqui a pouco alguém grita o meu nome, ou daqui a pouco o cachorro do vizinho late. E todas essas questões, né, essas interferências externas podem fazer com que eu considere aquela meditação menos produtiva. Então a gente tem que se desvincular um pouco desses padrões, desses julgamentos, querer encaixar a nossa prática no certo, no errado, no pode, não pode, na meditação boa, na meditação ruim, na meditação eficiente, na meditação não eficiente, na meditação que deu certo, na meditação que deu errado, porque não existe isso. É algo totalmente subjetivo, como eu falei, a gente precisa desenvolver a nossa sensibilidade para entender o que dá certo, o que não dá certo para nós, o que faz com que eu consiga me concentrar mais, o que faz com que eu consiga vivenciar de uma maneira ainda mais profunda a minha prática e deixar de lado as minhas expectativas também é bem importante, porque a meditação não é esse processo linear. Cada dia é um novo dia, cada dia é um desafio comigo mesmo, cada dia é um reencontro comigo mesmo e com certeza eu nunca vou me encontrar igual, porque a gente está evoluindo, a gente está progredindo diariamente, todos os dias nós somos diferentes, todos os dias a gente se acorda diferente, por mais que muitas vezes a gente não perceba isso, isso está acontecendo, todos os dias nós somos uma pessoa diferente. E a gente precisa aceitar isso, a gente precisa abraçar isso, porque assim a gente vai conviver com isso de uma maneira mais natural e vai conseguir tirar um proveito disso. Então, lembra que a tua meditação não é um processo linear. Alguns dias vai ser mais fácil, outros dias vai ser mais difícil e tá tudo bem, faz parte do processo. Faz parte da nossa evolução. O importante é que tu mantenha a regularidade na tua prática. O importante é que todos os dias tu faça uma pequena parada, faça a tua prática de meditação, porque isso vai permitir que diariamente
tu te conecte com o teu ser, que tu olhe para dentro, que tu desperte a tua consciência, que tu saia um pouco dessa conexão com o mundo externo, mergulhe no teu mundo interno, porque é isso que a gente está precisando. A gente está precisando dessa conexão mais profunda com o nosso ser. A gente precisa se concentrar em nós mesmos, a gente precisa manter a atenção no nosso ser, para que a nossa vida seja direcionada desde a perspectiva do nosso ser, da nossa essência, da nossa consciência, e não desde a perspectiva de padrões ou de direcionamentos que são ditados pela sociedade ou, né, enfim, padrões nos quais a gente está envolvido e inserido. Então, para que a tua vida seja direcionada desde o teu ser, a tua consciência, tu precisa estar concentrado em ti mesmo, tu precisa estar concentrado no teu mundo interno. E essa dose diária de meditações vai te permitir construir esta relação com a tua consciência, vai te permitir mergulhar no teu mundo interno. E pode ter certeza que quando isso acontecer, a tua vida será muito mais plena, muito mais feliz, vai ser muito mais colorida e tu vai te sentir mais dono da tua vida, sentindo que tu gerencia muito melhor a tua ansiedade, que tu te gerencia melhor em momentos de estresse, que tu tem mais inteligência emocional, consegue lidar melhor com os teus relacionamentos, consegue lidar melhor com questões de trabalho e por aí vai. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Dá a tua curtida, faz o teu comentário, te inscreve no canal, entra em contato comigo me dizendo o que tu achou desses vídeos, dá sugestões para próximos vídeos. E muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por compartilhar a tua energia e por estar aqui comigo. Namastê!